Hello students, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Então, nossa aula 3, nosso objeto de conhecimento é o seguinte: reconhecimento das perspectivas de mundo nas práticas de linguagens, ressignificando-as de acordo com o contexto contemporâneo e intercultural. No nosso detalhamento, nós temos o uso da língua inglesa como instrumento de análise das relações de poder e suas implicações na vida do indivíduo. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, falando aí, muito relacionado aí, claro, a esse objeto de conhecimento, mas indo um pouquinho além, continuando aí, falando também das abreviações, daquelas partes abreviadas. Vamos ver agora, olha só. Bem, vamos iniciar nossa aula também falando aí das formas abreviadas, agora uma continuação, só que trabalhando mais com dados técnicos. Por que nós abreviamos e como são feitas essas abreviações? Mas isso tudo também vai acarretar, porque está intimamente imbricado com a língua inglesa na atualidade. Então, nós temos a língua inglesa sendo cada vez mais protagonista no mundo, Nós sabemos que é a linguagem, a língua pela qual todas as pessoas se comunicam, de forma internacional. Nós temos a nossa língua local, que é a língua portuguesa, e a língua inglesa para comunicar com o mundo. Para iniciar nossa aula, vamos fazer essas duas perguntas. Primeiro, why do we study English? Por que nós estudamos a língua inglesa? Por que estudamos o inglês? A segunda pergunta, do you know what língua franca means? Você sabe qual é o significado ou o que significa a língua franca? Essas duas perguntas aí serviram para orientar algumas perguntas que nós fizemos para os nossos colegas professores, e nós vamos dar uma olhadinha nessas respostas e depois uma explicação aí do porquê da língua inglesa ser tão utilizada hoje ao longo de por todo o mundo, e no Brasil não sendo diferente, Por que a língua inglesa é tão utilizada, por que ela tem tanto prestígio? Acompanhe nas respostas dos nossos colegas professores. Why do you study English? Por que nós estudamos inglês? Eu acredito que pelo fato de ser uma das línguas mais faladas no mundo, Só perde para o espanhol e o mandarim. Eu acho que estudar inglês é importante porque você precisa dominar uma língua que é considerada universal, Todos os países, todos os povos têm essa língua como referência. A necessidade de você dominar esse idioma, se dá em função da globalização que nós estamos passando, É fundamental, é importantíssimo, ter o conhecimento básico, pelo menos básico, da língua inglesa. Então, acho que é legal aprender inglês para a gente ter acesso a essas informações de outros países que, no nosso país, quem sabe, somente na língua pátria, daquela que, no país que nós nascemos, não seja suficiente para conhecer o mundo, por exemplo. Do you know what língua franca means? Língua franca, agora eu estou aqui pensando um pouco, olha. Não faço a mínima ideia, do que seja a língua franca. Essa daí eu vou ser sincero. Será se é aquela língua que você não pode mentir, Eu não sei. Vou procurar saber. Bom, então para a gente entender aí a influência da língua inglesa na atualidade, vamos retornar um pouquinho ali para a era colonial. Quando a Inglaterra inicia seu processo de expansão por todos os continentes, ela vai ter territórios ali na África, na América, na Ásia, na Oceania. E uma coisa importante para a gente destacar é que um dos dispositivos de dominação colonial é a imposição do idioma. Então a gente vai ter início assim a esse processo de expansão da língua inglesa. Já no século XIX, nós vamos ter uma outra dinâmica que vai ser o imperialismo. Por meio do imperialismo, a Inglaterra vai dominar vastas regiões do globo e impor a sua cultura, consequentemente a sua língua. Então essa imposição vai se dar por meio do teatro, da literatura e diversos outros dispositivos culturais. Já no século XX, nós temos os Estados Unidos emergindo como uma grande potência mundial, tanto na política quanto na economia, principalmente aqui também para a cultura, o que vai ajudar a expandir ainda mais o idioma no mundo. Na era digital do mundo globalizado,
as redes sociais elas vão dominar e vão fazer com que a língua inglesa ela se torne ainda mais difundida, já que a língua predominante do meio digital é a inglesa. Então, deu para ter noção, né, do que significa, né? Alguns colegas aí tiveram um pouquinho de dificuldade, é porque também trata-se de um termo um pouco novo. Nós estudamos língua inglesa, primeiramente porque ela ascendeu, né, nos últimos anos a língua franca, o status de língua franca. O que isso significa na prática? Significa que toda a comunicação internacional vai ser feita através da língua inglesa. Nós temos a nossa língua mãe, né, a língua portuguesa, mas no contexto internacional nós vamos utilizar a língua inglesa. Isso não é algo novo, necessariamente novo, é um processo que vem ao longo do tempo acontecendo, mas se efetivou com os últimos documentos, com as mudanças que ocorreram aí no processo e no movimento aí, né, de mudança da educação brasileira. Ela já está prevista há muito tempo, mas agora ela de fato, né, a língua inglesa, assumiu esse status de língua franca. Nada mais é do que a língua sendo utilizada para comunicação internacional. Tem tudo o lado positivo, né, que é o fato da língua inglesa agora não ter um dono, né, a gente não trabalha mais com essa noção de que a língua inglesa tem um dono, que a gente buscava emparelhar aí tanto pronúncia, questões gramaticais relacionadas a países, né, como Estados Unidos e Inglaterra, né, com uma certa predominância desses dois países. Hoje em dia nós não temos mais isso. Nós temos a cultura local, nós temos então o falante colocado no centro desse debate. Então, todo aquele sotaque, toda aquela questão cultural trazida pelo falante, ela é contemplada agora com essa ascensão da língua franca. Isso na prática só vem trazer, né, aquilo que de fato já acontece. Quando você viaja para um país falante de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, você vai perceber que dentro desses falantes nativos há diversas formas de falar, há pronúncias diferentes, né? Há também aquelas questões de gírias que dependem de uma região para outra. Então, para que buscar a perfeição ou ter um sotaque perfeito se isso na prática não existe? Os próprios falantes falam diferente. Então, língua franca é isso, é a língua inglesa sendo utilizada como a língua de comunicação internacional e agora o falante entra aí dentro, né, dessa perspectiva aí, né, aquela questão cultural, aquele caldo cultural do qual o falante emerge, ele é levado em conta, né, também quando fala a língua inglesa, tá certo? Vamos agora rever algumas palavrinhas que nós já temos adicionadas já no nosso dicionário, no nosso dia a dia e que fazem parte aí, né, da língua inglesa, sendo introduzida também na língua portuguesa. O que é o estrangeirismo? Bem, conforme já foi falado, inclusive no VT, a língua inglesa ela passou a se espalhar por todo o globo, né? E claro, imbricado sempre com questões de comércio, né? De cultura, no caso dos Estados Unidos, né? Relação com o Brasil. E a questão financeira também é muito importante, né? O país que detém o poder financeiro, ele também exporta a sua cultura com muito mais facilidade. Por exemplo, as redes sociais, as mídias sociais, elas nasceram em países, não foram criações do Brasil. Então, os Estados Unidos, quando ele cria e expande para o mundo, né, a internet, por exemplo, ele carrega para esses países dados e nomenclaturas inglesas para esses países, que dificilmente tem uma palavra equivalente no idioma. Então, acaba sendo introduzido, né, uma palavra inglesa dentro daquele idioma. No caso, o português é a mesma coisa, a gente chama esse processo de estrangeirismo, que é quando uma língua estrangeira impõe, né, passiva ou ativamente, palavras no nosso idioma. Por exemplo, a palavrinha design, que significa projeto ou mesmo desenho, né, desenho de um projeto. Como nós temos dificuldade para encontrar uma palavra com esse mesmo significado, né, às vezes a gente precisa recorrer a uma explicação maior para dar um determinado significado, a gente acaba apelando e utilizando essa palavra que, com o passar do tempo, é introduzida no idioma. Então, todo mundo fala design, dificilmente as pessoas falam projeto. Então, projeto é desenhar um projeto na internet, ou então utilizando, né, as mídias. A gente fala em design, que resume tudo isso. Então, na lacuna semântica, a gente acaba recorrendo aí ao estrangeirismo, palavras sendo introduzidas. Outro exemplo, a palavrinha delivery. Sempre imbricado aí com essa noção de entrega em casa, mas ele quer dizer entrega de modo geral, né?
Nós utilizamos essa palavra muito hoje, todos os locais, restaurantes, supermercados, que entregam os seus produtos em casa, é chamado de delivery. Nós encontramos essa palavra, nós entregamos na sua casa. Usa-se a palavra delivery e resume toda essa fala, né? Toda essa explicação que é necessária. Mais um exemplo de que há uma lacuna semântica no idioma e aí o estrangeirismo vem suprir essa lacuna, tá? Então, delivery já faz parte aí do nosso dia a dia. Outra palavra, a palavrinha fitness, que em suma, né, está relacionado com o bem-estar, né, com a saúde, estar bem com o próprio corpo e tudo mais, relacionado aí com a saúde, né, voltada para a musculação, para as academias. Então, todo esse contexto, esse arcabouço, né, a gente resume com a palavrinha fitness. Tem a comida fitness, né, tem o modo de vida fitness. Então, nós utilizamos essa palavrinha também suprindo uma lacuna semântica, que não tem um significado preciso, né, uma palavrinha equivalente, aí a gente acaba utilizando essa palavrinha inglesa, ok? Outros exemplos. Nós temos, então, né, além do fitness, jeans. Né? Todo mundo tem uma palavrinha, a gente nem cogita, né, falar de uma outra forma. Trata-se de um material, né, de produção de vestuário. O jeans, então, já foi incorporado. A gente já utiliza essa palavra como se fosse da língua portuguesa. Tá? Isso também é um estrangeirismo, né? A imposição de uma língua, de uma palavra, nesse caso, de um vocábulo, na língua portuguesa. Continuando. Shopping center. A palavrinha shopping center, gente, nós já temos centro de comércio, né? Nós já temos centro de compras. Até tem essa expressão. Mas o shopping center aqui ele também está conectado com a ideia de poder, tá? Repare que quando eu falo centro comercial, ou então local ali de comércio, onde, né, os centros urbanos, né, tem aquele local onde se vende produtos, ele tem um nível muito abaixo. Quando eu falo shopping center, eu dou um upgrade nessa palavra, nesse significado. Então, acaba divergindo. Essas palavras, o estrangeiro ele acaba sendo utilizado também para impor um padrão, né? Um padrão de mais-valia, um padrão valorizado desses produtos. No shopping center, por exemplo, você vai encontrar um produto bem mais caro, talvez com a qualidade maior, se comparado com os centros de compras normais. Entendem? Então, nós já temos essa palavrinha. Nesse caso aqui, o centro de comércio, o centro de compras, nós já temos uma palavra equivalente, né, uma expressão equivalente em língua portuguesa. Mas nós utilizamos o shopping center, esse estrangeirismo, para mostrar que esse tipo de compra, esse tipo de produto é comprado, ele tem maior qualidade, ele é mais caro, ele é de grife, entendem? Então, tem um processo aí também relacionado aí econômico, né, e a relação de poder. Shopping center é produto de rico, né? A gente pode definir dessa forma, de uma forma assim também bem generalizada. E aí o centro de compras é um local onde todo mundo tem acesso, né? Tem a questão do poder econômico aí nessa palavrinha também. Outra palavra. A palavra spray também é um bom exemplo, né, de uma palavra que vem suprir. Nós temos outras palavras em língua portuguesa que podem ser utilizadas, né, nesse caso aqui. Então, spray é amplamente utilizado, já parece mesmo que faz parte aí da nossa língua. Nós utilizamos essa palavrinha, que poderia ser pulverizador, seria a palavra talvez que substituísse ela. Palavrinha também um estrangeirismo. Continuando. Palavra show. A palavra show, ela está introduzida já no nosso idioma, mas ela tem uma diferença no seu significado. A palavra show utilizada aqui no Brasil é conforme vocês estão vendo na imagem, né, com essa ideia de apresentação de um grupo, né, seja de dança, seja de banda de rock, qualquer tipo de apresentação nós chamamos de show. No inglês, essa palavrinha não tem necessariamente aí esse significado, tá? Show é mostrar, tem o significado de mostrar. Mas quando nós utilizamos esse estrangeirismo, né, nós pegamos uma palavra da língua inglesa e introduzimos no nosso idioma, ele tem esse significado, né, de show, de apresentação, tá? Ele difere um pouquinho aí do significado em inglês. Ainda assim, nós estamos falando de um estrangeirismo, certo? Continuando. Palavrinha notebook. Tem algumas traduções, pode ser esse aparelho, né? Um computador portátil ou então caderno de anotações, tá? Também um estrangeirismo, especialmente falando aí do computador portátil. A gente utiliza a expressão notebook, tá certo? Continuando.
Palavrinha online, aqui tem uma diferença. Se vocês, porventura, se depararem com essa palavrinha separada por hífen, significa que essa palavrinha foi tirada da língua portuguesa. Aí é um outro processo chamado de aportuguesamento. Online é a expressão que é consagrada no idioma inglês, está nos dicionários, inclusive, tá? A palavrinha online. Se vocês verem, então, a palavrinha com o hífen, né, separando online, é uma palavra que nós já trouxemos do inglês, que já incorporamos na língua portuguesa, e aí colocamos esse hífen, tá? É uma característica aí da língua portuguesa. A gente pega algumas palavras e traz português, esse processo chamado de aportuguesamento. Então, online, as duas formas estão corretas, mas o inglês mesmo, a palavra inglesa é online, tá certo? Online com o hífen é uma palavra já aportuguesada, ok? Marketing. Marketing também vem muito nessa ideia de suprir uma lacuna semântica, né? Não tem um significado, não tem uma palavra com um significado idêntico. O que é o marketing? É a venda, né? É um recurso que as pessoas utilizam, né? Os comerciantes utilizam, que o mercado utiliza para buscar, né? Vender um produto específico para um cliente específico. Então, toda essa explicação que é necessária pode ser resumida com a palavrinha marketing. Por isso que nós já utilizamos essa palavrinha inglesa no nosso dia a dia, tá? É um recurso ali que é utilizado, né, pelos vendedores, né, pelo comércio, para vender um produto, para relacionar aí a produção desse produto e a venda. Ele é mais direcionada para cada cliente, né? O marketing, então, faz o cliente ver esse produto, se interessar e comprar. Repare que é preciso uma grande explicação para explicar essa palavra e para dar conta do significado de marketing. Então, nesse caso, há uma lacuna semântica, ou seja, não tem uma palavrinha equivalente que consiga traduzir essa palavra marketing. Por isso que ela é introduzida, tá? Continuando então, gente, nós vamos ver agora algumas palavras que já vieram do inglês, mas nós utilizamos já na nossa língua, só que com aquele jeitinho brasileiro, né? Nós colocamos essas palavras num processo que nós chamamos de aportuguesamento. Tem uma palavra que origina da língua inglesa, mas nós trazemos para a língua portuguesa e colocamos, inclusive, pontuação, hífen, como é o caso de online, nós colocamos ali acentuação gráfica. Vamos ver alguns exemplos? Então, o processo de aportuguesamento, ele difere do estrangeirismo. O estrangeirismo, a palavra vem e é introduzida tal qual ela é, e no aportuguesamento, não. A palavra é inglesa, a palavra originária é inglesa, mas nós trazemos ela para a língua portuguesa, tá? Primeiro exemplo ali, nós temos nylon. Olha só como é que é a sua escrita na língua inglesa e como que ela é na língua portuguesa, tá? Então, ó, palavra originária. Aí como é que ficou essa palavra, né, trazida para o português? Ela mudou bastante, né? Não tem o Y. Esse processo é chamado de aportuguesamento. Palavrinha sanduíche. Repare que nós teríamos muita dificuldade para utilizar a palavrinha sanduíche, explicar, né? Olha só. Sanduíche, né, ele vai traduzir, né, a palavra sandwich. O que seria? Olha só a explicação que seria necessário. Um pão recheado com alguma coisa com outro pedaço de pão. Isso seria um sanduíche. Nós não temos uma palavra que defina essa palavra de origem inglesa na língua portuguesa. O que nós fizemos? Nós trouxemos essa palavra, importamos essa palavra e demos um jeitinho, olha só. Colocamos, inclusive, ali acentuação gráfica, tá? Sweater. Sweater, nós temos, então, a palavrinha inglesa e a palavrinha em português, já, né, aportuguesada, e com o recurso gráfico ali sendo introduzido. Esse processo de mudança gráfica, ela é chamado de aportuguesamento. A palavrinha shampoo, né, língua portuguesa, deriva de shampoo. Repare que eu teria que falar sabonete líquido indicado para cabelo. Essa seria a definição de shampoo. Ao invés de utilizar toda essa expressão, eu vou introduzir logo uma palavra de um outro idioma que vai definir exatamente toda essa fala. Então, todo mundo, quando fala shampoo, todo mundo sabe o que é. Não preciso falar que é um sabonete líquido ideal, utilizado nos cabelos, por exemplo. Então, ele vem suprir, uma vez mais, uma demanda, uma lacuna semântica, ou seja, de significado. Não há uma palavra com o significado idêntico. Futebol, aqui a gente teve uma aberração, né? Nós temos a palavra futebol, que vem de pé,
bola. Pé e bola, né? Futebol. Nós traduzimos ela, né? Trouxemos para o português e colocamos futebol. Já houve, claro, uma mudança aqui na grafia, mas nós não chamamos o pé, né? A gente tem pé, a gente não tem foot, certo? Então, a gente não tem culpa disso, mas esse aportuguesamento, ele trouxe aí, então, de certa forma, deficiente, né? O ideal seria pé aqui, colocar a palavra pé de alguma forma. Mas, enfim, não somos donos disso, né? A palavra futebol, que significa pé, bola, nós trouxemos futebol, a palavrinha futebol para futebol, tá? Essa formação também é um pouco estranha, mas é um processo também de aportuguesamento. A palavra basketball, né? Basquete, cesta mais bola, nós trouxemos, traduzimos, né, para basquetebol. Também com uma certa deficiência, né, mas é uma palavra aportuguesada. A palavra bege, né, que é a cor, para beige, né, o deriva então dessa palavrinha beige para bege, tá? Repare que seria difícil a gente mostrar, né, na língua portuguesa sem utilizar várias palavras como é que é essa cor, né, a cor bege. Como seria falar essa cor na língua portuguesa, né? Teria que explicar, é a junção de tal cor com tal cor que vai dar essa cor aqui, né? Então, para resumir tudo isso, já que na língua inglesa já tem o beige, por que a gente não trazer essa palavra e dar uma portuguesada, né? Ficou bege. A palavrinha beef and beef, beef aqui é carne de boi de modo geral, né? Nós trouxemos então a palavrinha beef. Essa aqui, inclusive, esse processo de aportuguesamento, a gente chama de, quando uma palavra, né, é colocada, mas o significado difere um pouquinho, né? Esse aqui é um exemplo, tá? É um falso cognato. Nós temos beef, que é carne de boi de modo geral, e o beef, né, que é a sua palavra aportuguesada, sua expressão aportuguesada, quer dizer aquela palavrinha, né? Aquele pedaço de carne mais fino, pronto ali para consumo, né? Com preparação muito mais rápida. Então, isso aqui é um falso cognato, tá? Bife, tal qual nós temos aqui na língua portuguesa, não é o mesmo significado de beef da língua inglesa. Ele difere um pouquinho, tá? Já que beef aqui, né? Ele diz respeito a qualquer tipo ali de carne bovina, tá bom? E beef aqui é só aquela carne de fácil preparação, de uma preparação rápida, tá certo? Aquele pedaço de carne, aquele filete de carne. Bem, e por último nós temos a palavrinha sport, que nós traduzimos, né, para o português, trouxemos aí, aportuguesamos com esporte, tá? Sport, sport. Agora vou mostrar para vocês algumas palavrinhas, né, que vêm da língua inglesa para a língua portuguesa, já adentrando aí na formação, né? Nós já temos então algumas palavras em língua inglesa que são utilizando, né, o apóstrofo, né? A tradução aqui de apóstrofe é apóstrofo, porque nós temos na língua portuguesa apóstrofo e apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem, né? E apóstrofo é esse sinalzinho aqui, ó, tá? Na língua portuguesa, a palavrinha, o uso do apóstrofo, ele se dá em duas situações. Aliás, na língua portuguesa só se dá em uma situação. Nós utilizamos, então, para abreviar, tá? Na língua portuguesa, o uso do apóstrofo, ele é utilizado somente para abreviar, está certo? Já na língua inglesa, nós temos duas funções, tá? Então, repare que essa ideia de aportuguesamento e também essa ideia de estrangeirismo, ele se conecta com essa parte aqui, que é o uso do apóstrofo na língua inglesa, que também é para indicar posse, tá? Então, o apóstrofo, que é aquele sinalzinho que a gente coloca lá em cima, na língua portuguesa ele tem uma finalidade só, que é abreviar. Por exemplo, caixa d'água, tá? É um exemplo, pedra d'água. Quando eu abrevio uma palavra, eu uso o apóstrofo. Então, esse recurso ele é utilizado só para abreviar na língua portuguesa. Na língua inglesa, ele tem uma outra função, além de abreviar, conforme nós vimos aí, né, as palavras negativas, por exemplo, comumente nós utilizamos de forma abreviada com a presença do apóstrofo. Já a outra função do apóstrofo é indicar posse, tá? É o possessivo ou o genitive, que nós chamamos em língua inglesa, que nós vamos ver isso tudo ainda hoje na aula, tá? Voltando lá para o uso do apóstrofo, olha só.
Então, nós temos a forma contraída do apóstrofo, que nós já vimos, a forma negativa, sempre tem o uso do apóstrofo, certo? Então, tem aqui a forma por extenso, let us, para let's, tá? Deixe-nos, ou então, vamos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a expressão let's go, vamos lá. Então, eu utilizo a forma abreviada. Repare que eu tenho o uso do apóstrofo aqui. A palavrinha here is, aqui está. Here is, aqui está. Vai ficar here's, ok? Olha só, gente. Here's, a presença do apóstrofo, tá? Indicando aqui a abreviação, tá? Here is, né? Aqui está. Eu vou ter, então, a palavrinha here's, que é a sua forma abreviada com a presença do apóstrofo, tá? Lembrando que palavras em língua inglesa com início em H tem som de R, portanto, here's ou here is, tá? Todas as palavras em língua inglesa iniciadas com H tem som de R, tá certo? Here is ou here's. A palavrinha there is, né? O verbo essa junção entre verbo to be mais o there vai dar o verbo Então, there is ou there's. Olha só, gente, a utilização desse apóstrofo aqui para indicar a posse, tá? Então, there is ou there's. Forma abreviada. Nesse caso, o apóstrofo sendo utilizado para abreviar. A expressão they will vai ficar they'll. Olha a presença do apóstrofo aqui indicando a abreviação. You would vai ficar would. You'd. Na verdade, you'd, tá? Olha só o apóstrofo sendo utilizado para indicar a abreviação. You would vai ficar you'd. You'd. E por último, is not vai ficar isn't. Né? As palavras, né, as expressões negativas em língua inglesa sempre utilizadas aí, amplamente utilizadas com o uso aí do apóstrofo, sua forma abreviada, né, pela presença do apóstrofo, tá certo? Então, nós já vimos até agora, né, o uso do apóstrofo sendo utilizado para abreviar. Agora a gente vai ver, né, esse apóstrofo sendo utilizado para indicar posse. Olha só. Genitive case, caso genitivo, né? A utilização, então, do apóstrofo em língua inglesa para indicar posse. Na língua inglesa, existe o genitive case, para indicar uma relação de posse, familiar, de propósito ou mesmo de origem. O genitive case equivale ao de, em português, sendo representado na língua inglesa pelo uso do apóstrofo mais S. Olha essa expressão aqui, tá? Apóstrofo mais S. Em substantivos comuns ou próprios que sejam animados. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Olha só. Vou mostrar então no primeiro. That is Jane's book. That is Jane's book. Olha só. Este é o livro da Jane. Olha só. A Jane é um substantivo próprio, certo? E eu estou indicando que esse livro, né, o livro aqui, pertence a essa pessoa. Então, repare que eu estou utilizando o apóstrofo para indicar posse. Qual é a diferença entre um apóstrofo sendo utilizado para abreviar uma palavra ou para indicar posse? É a presença do S. A presença do S é um indicativo de que esse apóstrofo está indicando posse. Nesse caso aqui, está falando do livro que pertence a Jane. Segundo exemplo, I have to wash my dad's car. Eu tenho que lavar o carro do meu pai. Olha só, o carro é de quem? Do meu pai. Então, eu estou indicando posse, tá vendo? A presença do S depois do dad, que é pai, no caso, papai, né? I have to wash my dad's car. Eu tenho que lavar o carro do meu pai, ou então do papai. Essa abreviação dad pode ser utilizada. My dog's house is dirty. A casa do meu cachorro está suja, né? Está bagunçada, está suja. Olha só. A casa pertence a esse animal aqui, tá? Olha só. Então, o apóstrofo mais S indicando posse. Is that John's hat? Aquele é o chapéu do John? Então, estou falando do chapéu que pertence ao John. Is that John's hat? Então, repare na presença do apóstrofo seguido de S. Do you know where I can buy men's clothing? Você sabe onde eu posso encontrar roupas de homens? Olha só, indicando roupas que pertencem aos homens, né? Então, o apóstrofo sendo utilizado ali para indicar posse. Peter's father is really nice.
O pai do Peter é realmente legal, é muito legal. Eu estou falando do pai do Peter, né, o que pertence, né, o pai pertence ao Peter, tá? Ao Pedro, então o apóstrofo mais S. Uma observação. Já vimos que o apóstrofo, então, é utilizado para indicar posse. Se por acaso for utilizar palavras que estão no plural, mais de um, e terminam em S, basta apenas colocar o apóstrofo. Por exemplo, olha só, where is the ladies' room? Ladies, então, é um plural, não é uma palavrinha plural, terminado em S. Onde é o banheiro, né? A sala das senhoras, né? Das senhoritas. Então, como a minha palavrinha já está no plural e tem a terminação em S, eu só coloco o apóstrofo, tá? Indicando posse também. Segundo exemplo. I lost a bet and now I have to make my sister's bed every morning. Eu perdi a minha aposta, eu perdi uma aposta, and now, e agora, eu tenho que fazer, preparar, arrumar a cama da minha irmã. Um indicativo de posse, das minhas irmãs, tá? Sisters é o plural de sister, irmãs, tá? Então, eu só coloco o apóstrofo, porque aqui eu já tenho um S, né? Eu tenho um S, então eu não preciso repetir. Último exemplo, the girls' uniforms are not clean. Uniforme das garotas, repare que o uniforme pertence às garotas. O uniforme das garotas não está limpo, não está, né, bem arrumado. The girls' uniforms are not clean, não estão limpos. Palavra girls, plural, né, garotas, terminados em S, eu só coloco o apóstrofo, tá certo? Continuando. Agora nós vamos ver alguns exemplos, olha só, do caso genitivo. Olha só, McDonald's significa, né, o restaurante do McDonald's. Bob's, o restaurante do Bob. Aí Levi's, em inglês, né, nós falamos Levi's. Levi's, quer dizer, aquela marca pertence ao Levi, em inglês, Levi, ok? Todos os exemplos indicando posse aí. Mais exemplos. Nós temos Zeca's Restaurante. Isso aqui é bem português, bem brasileiro, olha só. O restaurante pertence ao Zeca. E aí, Petrus Borracharia, né? Essa borracharia, então, pertence ao Petrus. Nós temos muito isso na língua portuguesa, o apóstrofo sendo utilizado para indicar a posse. Mas isso não é da língua portuguesa, é da língua inglesa, tá? Que nós trouxemos. Vou mostrar para vocês agora uma lista de expressões idiomáticas, tá? Que é bastante utilizado na língua inglesa e que difere da língua formal para um nativo. I am very happy. Eu estou muito feliz. Eu posso utilizar, então, I am over the moon. Repare aqui um exemplo, a palavrinha I am, né, a expressão I am, eu sou, eu estou para além da lua, né, a mesma expressão, né, I'm very happy, eu estou muito feliz. Eu posso utilizar I am over the moon e o I am sendo abreviado ali pelo uso do apóstrofo. Outro exemplo, good luck, boa sorte, eu posso substituir então, um nativo vai falar provavelmente break a leg. A tradução literal é quebre uma perna. Quando eu utilizo break a leg, estou dizendo boa sorte. You have to decide, você tem que decidir. Eu posso utilizar make up your mind, a mesma coisa, só que provavelmente um falante vai falar dessa forma aqui. Né? Um nativo, na verdade, um falante nativo. I am busy, eu estou ocupado. I am tied up. I am tied up. Eu estou muito ocupado, eu posso utilizar a expressão I am tied up. E por último, I will pay the bill. Eu pagarei a conta, né? Eu posso utilizar it's on me. É a minha vez, eu pago. Tá certo, gente? Aqui finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.